Opa, galera, vamos aqui para mais um vídeo do canal Era Matemática. São centenas e centenas de vídeos. Um artesã borda em lã tapetes com desenho baseados em figuras geométricas. Então tá aqui, ó, tapete, que é um retângulo de lados 20 e 40 e bordados aqui figuras geométricas, que são triângulos aqui, por exemplo. Ela desenvolve um padrão retangular de 20 centímetros por 40 centímetros, que é essa figura, tá? Que é o retângulo. No padrão, serão bordados 2 triângulos pretos e 4 triângulos na cor cinza. E o restante será bordado com lã branca. Então, serão bordados 2 triângulos pretos e 4 triângulos na cor cinza. Cada triângulo preto, cada triângulo preto é retângulo e isósceles. Era o que significa triângulo retângulo isósceles. Explica, lembra para nós aí. O triângulo retângulo contém um ângulo de 90 graus. De certo, quer dizer, é esse ângulo que é de 90 graus e aqui a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. A mesma coisa acontece no preto e para os cinzas também, tá? Nós temos aqui os catetos, lembra? Cateto, cateto, que forma aqui o ângulo de 90 graus. E o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. A mesma coisa acontece nos cinzas, tá? Cateto, cateto, 90 graus, lado oposto, que é a hipotenusa. Então, cada triângulo preto é retângulo isósceles. Por que é isósceles também? Porque os lados, que são, no caso, os catetos, são de mesma medida. Então, triângulo isósceles, que tem 2 lados de mesma medida. E nesse caso do triângulo preto, a hipotenusa vale 12 centímetros. Cada triângulo cinza é semelhante ao triângulo preto. Bom, 2 triângulos ou 2 figuras são semelhantes quando os lados correspondentes são proporcionais. Existe uma razão de proporcionalidade. E possui 2 lados de medida 10. Opa, então o triângulo cinza, que é um triângulo retângulo, é semelhante ao triângulo preto, e os lados, que são os catetos, né, tem medida 10 graus ou 10 centímetros. Por que eu sei que são os catetos? Porque 2 lados iguais, né? A hipotenusa é sempre o lado maior, então se são 2 iguais, só pode ser os catetos. Assim posto, a área no padrão borda branca é em centímetros quadrados, então a gente tem que calcular, saber quanto vale aqui a área da borda branca, tá? Essa parte branca aqui. Vamos chamar aqui de área B, área correspondente à parte branca. Esses triângulos que são pretos, vamos dar o nome aqui, ó. O nome aqui vai ser área 1, que é a mesma coisa aqui. Perfeito? No cinza também. Aqui vamos chamar de área 2 e que vale para todos os outros a mesma área, porque são iguais. São 4 triângulos iguais. Perfeito? Bom, no triângulo preto existe o valor da hipotenusa. Tá? A hipotenusa aqui, eu vou deixar aqui mesmo. Ó. A hipotenusa é essa medida, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Tá? Essa medida aqui é 12 raiz de 2 centímetros. Ok? Nós não sabemos quem são os catetos do triângulo preto. Nós não sabemos e precisamos. Por quê? Porque a área do triângulo é base vezes altura. No caso do triângulo, dos triângulos retângulos, é o produto dos catetos sobre 2. Cada triângulo cinza é semelhante e tem lado valendo 10. Nós já lemos lado valendo 10. Então, cada lado desse triângulo, que são os catetos, tem medida 10. Todos eles têm medida 10, os catetos têm medida 10. Eu não preciso da hipotenusa, por quê? Porque eu já tenho os catetos, e o produto dos catetos dividido por 2 dá a área, porque é base vezes altura. Tá? Agora, no preto, não, eu preciso de calcular. Perfeito? Bom, como é que vai ficar esse negócio aqui? Eu vou até colocar aqui a relação e vou fazer as operações aqui, vou trazer para cá. Então, aqui é o seguinte, eu vou fazer aqui de branco mesmo. Ó, nós sabemos que a área total, tá? A área total
daquela figura toda que é um retângulo, tá? Que é um retângulo, é a soma de 2 vezes a área 1, porque a área 1 era, porque são dois triângulos iguais a 1, ao A1, né, a 1, mais a área branca, mais a área branca, mais 4 vezes a área 2, que é a área cinza. Chamei de área 2. Só que nós queremos a área branca. Então, a área branca, que é o que vai sobrar fazendo uma operação ali, vai ser a área total, menos a soma das áreas do triângulo, ou das áreas do triângulo, certo? Deixa eu melhorar aqui, era menos a sombra das áreas do triângulo, perfeito? Que vai ser o quê? A 2 vezes a área 1 mais 4 vezes a área 2. Claro que cada um faz do seu jeito, tá? Vou fazer assim. Então, nós vamos calcular cada uma dessas áreas, substituir. Você concorda que a área branca, deixa eu colocar uma outra cor aqui para apontar, vamos colocar isso aqui. Você concorda que a área branca vai ser a soma de todas as áreas cinzas com a área preta, são os triângulos, e vai subtrair isso da área total, certo? Então é isso que nós temos que fazer aqui e eu vou fazer com amarelo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar pela área total. Quem é a área total? A área total é a área do retângulo. E como se calcula a área do retângulo? Olha, é só multiplicar comprimento vezes largura, ou largura vezes comprimento. Então, a área total aqui vai ser 40 vezes 20, que vai dar 800. O melhor, 800, era 800. Então, a área total aqui é de 800 centímetros quadrados. Concorda? Então, eu calculei. A ordem que você vai calcular primeiro, depois, isso é com você. Certo? Não há necessidade, você vai fazer a mesma coisa igualzinho que eu estou fazendo. Primeiro, porque que eu estou fazendo aqui, passo a passo, porque eu quero ensinar. Mas quando você está na prova, você vai querer ser rápido, não é isso? Bom, aí eu vou calcular agora a área do cinza, porque eu já até conheço os lados. Então, agora eu vou calcular aqui a área do cinza, que nós chamamos de área 2, concorda? A área 2 é a área do cinza. Para calcular a área de um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Como são catetos, ou seja, triângulo retângulo tem catetos, então é só multiplicar, né, o produto, só fazer o produto dos catetos dividido por 2. Certo? O que neste caso aqui, vou fazer aqui da frente, vou deixar aqui na frente, que neste caso aqui, ó, 10 dividido por 2 é 5, concorda? E aquilo ali, aquela área 2 vai ser a área de 1, né? Vai ser 5 vezes 10, 50. Então, a área 2 é de 50 centímetros quadrados. Perfeito? Então, vamos deixar aqui a área 2. Falta a área do triângulo preto. Só que para determinar a área do triângulo preto, eu preciso primeiro determinar o x, que são os catetos, que seria a altura, né, base vezes altura. Tá? Eu primeiro preciso calcular o valor de x. E para calcular o valor de x, a gente vai partir de Pitágoras. Pitágoras afirma o quê? Que num triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma das áreas dos catetos. Portanto, se eu fizer aqui, ó, x quadrado, que é um dos catetos, mais x quadrado, que é o outro cateto, vai ser igual à hipotenusa ao quadrado. Eu só mudei a ordem, mas tanto faz. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos lados, que são os catetos. Só que isso aqui é elevado ao quadrado. Ok? Deixa eu melhorar ali, era que seu parênteses ficou horrível. Eita,
melhor aí. Ok? Perfeito? Bom, então eu tenho aqui x² mais um x², 2x ao quadrado. Ok? Igual 12 ao quadrado é 144. Lembra? Leva-se esse cara ao quadrado e multiplica por 2. Por que por 2? Porque eu vou simplificar o radical com 2. O 12 ao quadrado é 144. Tá? Esse 2 na raiz elevada ao quadrado, como é raiz quadrada ao quadrado, simplifica, fica 2. Perfeito? Você vai multiplicar agora 144 por 2? Poderia sim, mas esse 2 não vai passar dividindo? Então, eu já vou simplificar isso aqui, e portanto isso aqui vai dar 1, e ficou x ao quadrado igual a 144. Portanto, eu vou ter que x vai ser a raiz quadrada de 144. Não seria mais ou menos? Não, porque aqui se trata, né, de lado de figuras. Então, portanto, a raiz quadrada aqui é 12, ou seja, o lado do triângulo preto, que no caso, esse lado é cateto, e são iguais, porque é um triângulo isósceles, retângulo isósceles vale 12 centímetros. A partir de então, a gente vai calcular a área do triângulo. Deixa eu fazer uma divisória. A área do triângulo preto. Ok? Certo? Então vamos lá. Veja que eu estou indo devagarzinho, que é para você aprender. Então, a área do triângulo preto, que agora o lado vale 12, que são os catetos, cada cateto vale 12, como a mesma coisa que fizemos aqui para a área 2, e ali nós chamamos de área 1, vai ser o produto de 12 vezes 12 dividido por 2, que você poderia trabalhar como sendo 12 ao quadrado. Mas não precisa, ficou até assim mais fácil para você. Ok? Então, a área 1 vai ser 12 vezes 12 dividido por 2, que eu vou simplificar aqui para facilitar, e isso vai dar 6. E 6 vezes 12 é 72, certo? 6 vezes 12, 72. 72 centímetros quadrados é a área 1, que neste caso é a área do triângulo preto. Perfeito? Então, nós temos as áreas, a total, né? Nós temos as áreas totais, melhor, área total. Nós temos a área do triângulo 2, que é o triângulo cinza. Nós temos a área do triângulo A1, que nós chamamos de A1 do preto. E aí, nós vamos substituir agora nesta operação, nesta relação, para a gente descobrir aí, determinar a área do branco. Tá certo? Então, a área branca, que é o que está pedindo no exercício, vai ser a área total, que é de 800 metros, melhor, centímetros quadrados, menos a soma das outras áreas. Só que a área 1 é 72, certo? São 2 vezes a área 1, que é a área cinza. 2 vezes 72, 144. Mais a área 2. A área 2 é 50. São 4 triângulos, portanto, vai dar 50, 200. Perfeito? Vamos relembrar aqui. A gente quer a área branca. A área branca, a gente vai pegar a área total e subtrair as áreas dos triângulos, que é isso que está sendo feito aqui. Então, a área branca vai ser igual 800 menos a soma de 144 mais 200, né, que é 344, que, portanto, a área que pede para determinar
aqui no exercício vai ser essa diferença, e essa diferença é de 456 centímetros quadrados. Certo? Perfeito? Ok? Então, não é um exercício difícil, são situações que você consegue, né, trabalhar facilmente. Claro, você vai ter que lembrar de todos esses conceitos, essas definições, essas formas, triângulos, área disso, área daquilo. Tá ok? Espero que aí a resposta à letra B. Espero que eu tenha ajudado. E o que foi feito aqui é um resumo de alguns conteúdos que você aprende no ensino fundamental e médio e que seja aproveitado aí para os teus vestibulares, para concursos. Tá bom? Não se esqueça de inscrever no meu canal.